Estamos de volta agora no nosso quarto bloco do programa Nossa Conversa com Maria Amélia, aqui com a nossa nutricionista, que é a Carla Pinheiro. Vocês vão estar sempre em contato com a nossa nutricionista, que vai vir sempre a brilhantar o programa com informações sobre como devemos nos alimentar bem e tratarmos da nossa saúde para que nós possamos sermos pessoas bastante saudáveis e possamos ter uma vida bem melhor. Uma boa alimentação é de fato que você vai nos dar sugestões ou até podemos usar a palavra aconselhar, porque saúde é algo importantíssimo. Carla, como é que você está? Como é que está o consultório? Vai tudo bem, Maria Amélia. Gostaria de saudar os telespectadores da TV Mais. Gostaria de agradecer esse espaço que eu vou ter sempre no seu programa para poder falar de nutrição, bem-estar, qualidade de vida, estética. E hoje eu vou trazer um assunto que é do interesse de todo mundo, que seriam as dietas da moda. Sei. E porque elas não funcionam. Isso. Bem, dietas da moda seriam aquelas dietas que normalmente são veiculadas na televisão, que estão nas revistas, na internet, que são aquelas dietas que normalmente atores, atrizes, muito bonitos, com corpos muito trabalhados, mostram, alegando que a sua forma física se deve àquele uso daquele determinado alimento. Sim. E muitas vezes a gente sabe que isso não é verdade. Muitas vezes essas pessoas são assessoradas por um conjunto de treinamento, alimentação, muitas vezes até cirurgias plásticas. Isso. Então, o que acontece? O telespectador, ele fica naquela ilusão de que aquele determinado alimento vai surtir aquele efeito nele. Então, essas dietas da moda, elas têm um poder realmente de criar uma imaginação nas pessoas e de acabar fazendo com que o usuário tenha expectativas ilusórias. Exatamente. A exemplo, a gente tem aquela dieta das proteínas, que é a dieta do Dr. Atkins, a gente tem a dieta dos pontos, a gente tem a dieta da sopa, da lua, é uma infinidade de dietas, né? Verdade. E até as pessoas que estão assistindo a gente podem até perceber que já fizeram muitas dessas dietas e muitas vezes elas não surtem efeito, né? E por que será que elas não surtem efeito? Porque vários pontos. Primeiro ponto, elas não surtem efeito porque são dietas extremamente desbalanceadas. Ou seja, ou tem carboidrato demais, ou tem proteína demais, ou tem uma carência de micronutrientes, de vitaminas, de minerais. Então, a pessoa que faz esse tipo de alimentação, ela não consegue emagrecer de forma saudável. O organismo da pessoa fica completamente desbalanceado, desregrado. A pessoa muitas vezes adoece e não consegue complementar aquela dieta. Sim. Então, o primeiro grande ponto é esse. Essas dietas, elas não respeitam as nossas necessidades de macronutrientes e de micronutrientes. Sim. Segundo ponto, essas dietas, muitas vezes, elas são muito restritas. Ou seja, você sai de uma alimentação que você comia, ingeria 3.000 calorias e passa a ingerir 1.000 calorias, por exemplo. Então, é uma dieta muito dificultosa, é muito difícil de você conseguir sair de uma alimentação que você faz 6 refeições, 5 refeições e passar só 2 refeições à base de líquido. Muitas vezes essas dietas são à base de shakes, à base de sopas e o resto do dia você fica tomando água. Então, o que acontece? Você não consegue seguir essa dieta por muito tempo. É meio difícil. Você é bem complicado. Além disso, essas dietas muitas vezes são muito caras de você seguir. Para você fazer uma alimentação, sempre substituir seu almoço, o seu jantar por uma sopa pronta, por um shake, como existem várias marcas aí. Muitas vezes você acaba não conseguindo seguir essa alimentação por muito tempo, por ela ser muito... Exatamente. Então, o que acontece? Você larga essa dieta, volta a engordar tudo novamente, ou até mesmo mais do que você tinha antes, e você não cria o hábito da reeducação alimentar. Porque o interessante é que você saiba se alimentar com os alimentos que você tem no dia a dia. O arroz, o feijão, as carnes, os leites, as frutas. E não você virar refém de um determinado tipo de alimento, de suplemento alimentar. Então, quem faz esse tipo de uso desses alimentos prontos, eles não aprendem a se alimentar corretamente. Eu, no meu consultório, na minha prática clínica, já chegou ao ponto de eu encontrar uma paciente que ela disse que não conseguia mais comer comida salgada, não conseguia mais comer carne, arroz, feijão, porque ela passou tanto tempo tomando essas bebidas, esses shakes, que ela só conseguia comer coisas doces. Ou seja, não preciso nem dizer que ela estava com sobrepeso e, além do que, já tinha gasto muito dinheiro, já tinha investido muito dinheiro nesse mau negócio. Carla, esses shakes, que eles são tão doces, não é? Na grande maioria das vezes, eles são doces.
E o alimento que ele é muito doce, Certo. ele tem a tendência a aumentar a sua lipogênese, ou seja, você acumula mais gordura quando você come um alimento muito doce, porque ele aumenta a sua insulina. Então, não é um bom negócio você fazer uso desses suplementos, além do que muitos também têm muitos aditivos químicos que fazem mal à saúde. Isso. Então, realmente evitar isso. O terceiro ponto que elas não funcionam é o ponto mais interessante e que poucas pessoas sabem. Quando você passa de uma dieta de 2.000 calorias, por exemplo, para uma dieta de 800 calorias, que é a proposta de muitos desses planos alimentares, dieta dos pontos, por exemplo, o seu organismo ele não está preparado para essa redução tão brusca. Ele entende que você passou de um estado normal para um estado de restrição de alimentos. Certo. Como você sabe, a gente demorou milhões de anos para evoluir e o nosso corpo ele é repleto de mecanismos de defesa. Por exemplo, quando a gente está com muito calor, a gente começa a suar para o nosso corpo esfriar. Exatamente. Quando a gente come uma coisa estragada, normalmente a gente tem aquele reflexo do vômito para poder expulsar aquele patógeno do nosso organismo. Da mesma forma, quando a gente faz uma dieta muito restrita, o nosso corpo entende que a gente está numa situação de perigo. Então, o que ele faz? Ele baixa o nosso metabolismo. A gente fica gastando menos calorias para desempenhar as mesmas funções que a gente gastaria antes. Ou seja, a gente fica com o metabolismo lento. A gente fica como se fosse naquele modo hibernado computador. Então, quando você volta a se alimentar de novo, o que acontece? O seu corpo vai pensar, né? Não sei quando é que ela vai se alimentar de novo, então eu vou estocar essas calorias. E a forma de que o nosso corpo estoca calorias é na forma de gordura. Sim. Então não é um bom negócio você fazer isso, você fazer essas dietas muito restritas, porque você passa longos tempos sem se alimentar, você baixa realmente seu metabolismo e quando você volta a se alimentar, você tende a estocar tudo aquilo novamente. Além do que, essas dietas, normalmente, elas fazem com que você perca muita musculatura, muito músculo. Em vez de aumentar, diminui. Faz com que você perca. E Por hoje quê? todos querem ser muito Exatamente. exuberantes, né? Os homens muito viris, né? Isso, e até as mulheres as hoje em mulheres dia. também. E realmente a musculatura, ela está associada com saúde. Para você ter uma E ideia... a beleza também. A beleza. Para você ter uma ideia, 5 quilos de músculo consome, em média, 350 calorias só para se manter. E, no caso, os mesmos 5 quilos, só que de gordura, consome 20 calorias para se manter. Ou seja, 2 pessoas que estão em repouso, se essa pessoa tem mais musculatura, ela gasta mais calorias e, consequentemente, ela pode emagrecer mais rapidamente. Sim. Então, essas dietas, elas fazem com que você perca gordura, aliás, você perca musculatura e você vai substituindo essa musculatura, que é um tecido que poderia ajudar no emagrecimento, e você vai colocando no lugar dele a gordura. Ou seja, você vai perdendo massa magra, massa da musculatura, e vai ganhando tecido adiposo, que é nada interessante. É isso. E o último ponto que elas não funcionam é que, muitas vezes, apesar dessas dietas serem balanceadas, feitas por nutricionistas, elas não são adequadas para você, para a sua realidade. Então, é muito interessante que você vá atrás de um nutricionista, que ele faça um plano alimentar, uma dieta baseada na sua realidade, nas suas preferências, na sua realidade de poder aquisitivo, nos seus horários, para que ela realmente surta efeito. Eu gostaria de agradecer a nossa nutricionista do programa por essas informações, que são informações precisas sobre a saúde, sobre nutrição. Eu agradeço a você e brevemente você vai estar aqui novamente trazendo novas informações. Obrigada. Obrigada. E até qualquer hora, né? Até qualquer hora.